Fala pessoal, tudo bem? Tudo jóia, rapaziada? Gente, recebi um convite carinhoso de uma amiga querida para estar aqui com vocês hoje, né? A Samantha pediu para eu fazer então essa gravação, eu queria estar aí com vocês, mas tô aqui numa outra missão agora neste momento e eu tô passando aqui para deixar um recadinho muito carinhoso para vocês, tá? Ligado à atividade de vocês, ok? Vamos refletir aqui, gente, sobre a sua principal ferramenta de trabalho. Essa é a grande questão que está por trás do que a gente vai falar aqui agora. Da sua principal ferramenta de trabalho. E qual será a sua principal ferramenta de trabalho, hein, pessoal? Vamos fazer uma pausa aqui para reflexão? Qual que é a sua principal ferramenta de trabalho? Eu sei que essa galera aqui é a galera da pintura, pessoal que deixa os ambientes bonitos por aí, né? Deixa no capricho, perfeccionista, os caras, né? Vai lá, corrige aqui, faz de novo. Não é assim? Não é assim que vocês são, gente? É isso, o trabalho de vocês é muito querido, né? E, no entanto, que vocês são profissionais nesse assunto, tá? Então, assim, a principal ferramenta de trabalho de vocês, pessoal, é o teu trabalho, é o teu corpo, é a tua atividade em ação, tá? E aí, quando a gente fala que a nossa principal ferramenta de trabalho é o nosso corpo, é a nossa ação, a gente precisa cuidar dela. E aí eu vou trazer duas reflexões aqui bastante importantes para vocês, né? Uma ligado ao risco da atividade de vocês e outra ligado ao autocuidado, tá? Então, vamos começar a falar do risco da atividade de vocês, né? Vocês muitas vezes pintam lugares que são baixos, né? Pé direito aí com até 2,5 metros, né? Mas muitas vezes não. Muitas vezes vocês precisam usar uma escada, tá? E aí, eu sei também que essa conversa aqui, ela tá muito conectada com os de equipamento de proteção individual. E a escada é um equipamento de proteção coletiva, tá? Então, o uso do equipamento de proteção individual, gente, ele é fundamental. Mas vamos começar a falar então aqui da escada, do coletivo, porque esse traz um risco gravíssimo de acidente, que é o de queda, né? Essa escada, se ela não tiver em boas condições, ela pode romper. Essa escada, se ela não tiver calçada com os pés emborrachados ou numa área muito lisa, ela pode deslizar e você pode cair. Bom, quem sou eu para ensinar o padre a rezar a missa, né? Vocês são os profissionais, né? Vocês são os profissionais, mas muitas vezes, gente, a gente não pode ser negligente com a questão do risco, né? Isso que é o nosso tema aqui, que é o ponto que eu quero trazer para vocês. Não podemos ser negligentes com o risco da atividade que a gente vai fazer, né? Então, é assim, aonde que a gente corre risco? A gente corre risco em 3 lugares. A gente corre risco no lar, né? E, gente, o lar tem que ser lugar de amor, de respeito, né? Lugar de amor e de respeito, lar, né? Trate o seu lar como um lugar de amor, de respeito, né? Que você vai ter lá a presença, né, de Deus, se você acredita. Se você não acredita, a energia da sua casa vai melhorar. Isso vai permitir que você trabalhe melhor, tá? Então, o risco tá lá em casa. Porque se a gente não cuida das coisas da casa com paz, com amor, com respeito, a gente não consegue sair para trabalhar com calma, né? Se a gente não deixa as crianças seguras, né, lá na escola, na escolinha, na creche, enfim, né, a gente não consegue trabalhar com tranquilidade, né? E se a gente é muito importante que se diga, gente, que assim, ó, o tempo tá mudando, a gente precisa dividir tarefas em casa também. É verdade que a gente trabalhou fora, pesado, tudo tal. Mas a gente precisa dar uma ajuda em casa. Não é nem ajuda, tá? Não pode se chamar de ajuda porque não é obrigação da mulher fazer a atividade de casa. É um dever nosso, né? Nosso casal cuidar de tudo que tem dentro da casa, né? Então cuidar das crianças, cuidar do lar, das coisas que tem para comer, do que não tem, né? E a gente se ajudando, a gente vai construindo e fortalecendo esse lar,
né? Esse lugar de amor e de respeito. Então, minimizando os riscos dentro do lar, a gente vai para a rua, a gente vai para o trabalho. E aí, quando a gente vai para o trabalho, a gente pode estar encontrando muita coisa já na calçada de casa, né? Infelizmente, hoje até no nosso portão tem perigo, né? Já para sair para a rua. E aí, o trajeto é um lugar que a gente tem que ficar atento, né? A gente não pode negligenciar. A gente, às vezes, pega tanto aquele caminho que a gente está acostumado a fazer os mesmos movimentos, pegar os mesmos, né? Já parou para pensar nisso? Que você pega o mesmo ônibus, o mesmo caminho, né? No caso de vocês que são pintores, às vezes você vai mudando de itinerário, assim, né? Mudando de local de trabalho. Mas se a gente pega o mesmo caminho, ou se pega o caminho diferente, se a gente não estiver concentrado no que a gente tem para fazer, a gente pode incorrer num risco de acidente, né? Dirigir ao celular causa muito acidente. Moto com celular é um absurdo, gente. Não dá para usar celular em moto, cara. Esses caras que eles estão fazendo aí, a gente tá vendo explodindo o número de acidentes que acontece com moto, né? Eu tenho certeza que o celular deve ser causa de muitos desses acidentes, tá? Não era certo também, mas quando eu andava de moto, eu colocava fone de ouvido, deixava o GPS me falando e dando as instruções no ouvido. Aí eu ouvindo a instrução e eu não usava celular para poder ver visual no GPS, tá? Então a gente falou do lar, a gente falou do trajeto e aí a gente chega no trabalho, né, para fazer o nosso trabalho. E muitas vezes vocês nem reconhecem o local onde vocês vão trabalhar, né? São trabalhos às vezes pontuais ou não, né? O cara vai lá e tem uma carteira registrada e tá lá todo dia naquele local, né? Mas as condições de trabalho elas vão mudando. E por isso é muito importante quando a gente chegar num local de trabalho a gente fazer o reconhecimento, deixa eu ver, tá tudo bem aqui, tá tudo jóia, né? Realmente fazer essa verificação, né? Verificar essa escada, certo? Verificar se todos os EPIs que eu preciso estão ali, né? Existem vários tipos de pintura, né? A gente sabe que tem a pintura mais simples, que é aquela de casa, que é a tinta ok, né? Mas a gente usar luva pode ser uma coisa que vai proteger a nossa mão ali, né? Porque queda de tinta na mão pode ir ressecando sua pele, pode trazer alguma né? Se você tem alguma questão dermatológica, pode agravar. Então, para não agravar, o uso de luvas para vocês é importante, né? Óculos para não respingo nos olhos, né? Esses dois equipamentos individuais são bastante importantes. E aí, quando tem aquela parte, né, de preparação de parede, que tem a parte de lixar, gente, a máscara é fundamental. E ter a máscara correta é fundamental. Não dá para colocar uma máscara que a gente usava na pandemia para poder fazer esse tipo de trabalho. A gente tem que realmente procurar um parceiro, né, procurar aí um técnico de segurança ou procurar um parceiro que indique uma máscara que realmente cubra, porque você ficar inalando aquele pó da preparação da parede, ela vai fazer realmente com que você prejudique o seu sistema respiratório. E aí, o que acontece? Naquele momento você fez o trabalho, entregou, um dia, dois depois você não consegue trabalhar. E a sua máquina parou. E aí, se você é um profissional autônomo, você não ganha. Então não adianta você querer adiantar um trabalho para chegar lá na frente e você perder e você não conseguir fazer outros trabalhos, né? Então precisamos cuidar da nossa máquina, que é nosso trabalho, tá? Falamos da escada alturas acima de 2 metros, né? A gente precisa fazer um estudo melhor aí dessa escada, se essa escada está em condições, se ela está segura, né? Tem escadas que são mais adequadas, então procurar realmente a escada mais adequada, fazer uma pesquisa de escada. Existem estudos, tá? Vocês podem usar a internet. Gente, assim, ó, vocês que são pintores, é verdade, vocês não precisam saber tudo de tecnologia, mas existe uma coisa chamada inteligência artificial. Se você é autônomo, usa a inteligência artificial ao seu favor. O que é? Baixa um aplicativo do ChatGPT, por exemplo, no seu celular. E aí você pode fazer pesquisa sobre o tipo de escada, né? Quanto mais pergunta específica você fizer para o ChatGPT, né? E sobre determinada atividade, por exemplo, que escada eu tenho que fazer uma pintura a 4 metros de altura? Qual a escada que eu posso utilizar com segurança
para essa atividade. ChatGPT vai te ajudar nessa. Se você não tem um técnico de segurança, não tem um suporte, não tem uma empresa de saúde e segurança para te apoiar, usa essa tecnologia. Não negligencia, gente. Não podemos ser negligentes com a segurança e com o risco, né? Porque a gente fala assim, mas eu já fiz, já sei. Gente, vocês sabem, né? E sabe qual que é o pior? O pior é que se acontece alguma coisa com vocês, nem na estatística vocês aparecem, né? Se vocês caem, se eventualmente vocês se machucam, vocês vão ficar sem trabalho. Se eventualmente você vem a um mal maior aí de vir a óbito, que queda pode acontecer, isso também dependendo das... A gente vê cada coisa aí, né? Se acontece um mal maior, você vai deixar sua família amparada ainda se você não contribui para o INSS, entendeu? Né? Se você não tem Simples, se você não tem não emite nota, essas coisas. Então, pessoal, não negligencie, não brinque com o risco, porque o risco, às vezes a gente vê, né? Sabe aquelas coisas bem bobas que a gente tá na nossa casa, a gente pega e no lugar que a gente passa sempre a gente escorrega? É o risco, né? Que a gente não se atentou, às vezes ficou um tapete ali enrolado na nossa frente ali, a gente tropeçou no tapete, caiu, né? Aí quebra o braço, enfim, aquelas coisas bobas que infelizmente acontecem. E se não tivesse o tapete, a gente poderia estar evitando, né? Então, se a gente está lidando com escadas, vamos dimensionar muito bem esse risco, né? E na área da segurança existe um trabalho que é feito de avaliação preliminar de risco, tá? Justamente para procurar mitigar os riscos, procurar reduzir a possibilidade de acidente, para que vocês não se machuquem, para que vocês entreguem bem, deixem esse local bonito e também possam fazer outros trabalhos, entregar os próximos trabalhos, né? Eu tenho um amigo querido que fala que o próximo passo é o mais importante. Então, acabou esse, vamos nos preparar para o próximo passo, porque esse aqui já está feito, já está entregue. É isso que eu tinha que trazer para vocês aqui. Eu espero de alguma forma ter contribuído. Fica o meu abraço grande para vocês. Um beijo para Samantha e vamos lá. Bora cuidar do lar. Bora olhar para a atividade, cuidar do risco. E a última coisa que eu queria falar para vocês era o autocuidado. Autocuidado só para a gente poder concluir aqui. Eu já estava esquecendo, hein, gente? Já estava esquecendo do autocuidado. O autocuidado é você realmente olhar para você. Mas meu amigo me chamou para tomar uma. Mas será que tomar uma para você é bom? Você pode ir lá encontrar um amigo sem tomar uma? Eu não sei, né? Mas como é que a gente vai saber se é bom ou não? Tem gente que, eu tenho triglicérides alto. Se eu tomar bebida alcoólica, meu triglicérides explode e me coloca em risco. Eu posso ter um AVC, por exemplo, se eu ficar tomando bebida alcoólica. Então, quando eu falo para vocês, gente, sobre o autocuidado, investiguem. Investiguem se vocês podem fazer o que vocês andam fazendo, entendeu? Né? A gente sabe que tem coisas que tem menor grau, mas o que trouxer maior risco para a sua saúde, para a sua máquina, para o seu corpo, para o seu trabalho, né? Reveja, porque infelizmente, né, quem vem da periferia, quem vem das comunidades, aí a gente sabe que tem muita gente que não está passando dos 65 anos de idade, gente. Ou então está sofrendo muito, né, quando chega nessa fase da vida, né? Então, a gente tem que usar a inteligência a nosso favor, né? Como é que a gente vai poder fazer autocuidado com profundidade? Fazer exames periódicos, né? Fazer exame de sangue, né? Quem passou dos 30 e poucos anos aí, ou 20 e pouco, nunca foi no cardiologista? Vai no cardiologista, faz um exame de sangue, um exame com o cardiologista, ele vai pedir provavelmente para fazer um eletro. Mas eu não tenho convênio. Rapaz, usa o SUS no máximo que você puder. E o que você não puder usar o SUS, pague um examezinho aqui ou ali, né? Escolhe aí um lugar da sua confiança, da sua preferência, para você fazer o exame, para você se cuidar, para você poder ter condições de ter continuidade de cuidar, né? Por que eu falo de autocuidado, gente? Porque o meu pai faleceu com 63 anos, gente. Meu pai, ele faleceu muito novo, com 63 anos. E a gente pegou muito no pé dele, ele tinha diabetes, ele se cuidou o máximo que ele podia, mas ele poderia estar aqui com a gente, inclusive agora eu poderia sair daqui hoje e dar um abraço nele, mas infelizmente eu não vou poder fazer isso.
né? Então, quando eu fundei a Ouse Prevenir, eu fundei com o intuito de levar essa mensagem para pessoas como vocês, que vêm de onde eu venho, da periferia, que trabalham, que são trabalhadores, que são pais de família, têm filhos, né? E tem a missão aí de entregar o seu melhor dentro de casa, né? No trabalho e no caminho que a gente percorre todo dia, tá? Então agora, de verdade, um grande abraço para vocês. Se cuidem, cuidem do autocuidado. Fiquem atentos, tá? A obrigação do autocuidado é nossa. Mas as pessoas que estão do nosso lado, elas ajudam. Não reclame das pessoas que falam coisas para vocês. Muito pelo contrário, pare para pensar e agradeça. Se alguém tá te dizendo assim, olha fulano, dá uma olhada nisso aqui porque isso aqui tá estranho, tá falando que seu comportamento tá estranho, tá falando que você está bebendo muito, não brigue com essa pessoa. Agradeça e fala assim, deixa eu dar uma refletida nesse assunto aqui, deixa eu pensar. Deixa eu ver como é que eu posso melhorar, será que ela tem razão? Então, pensa nisso com carinho, né? Cuida do seu autocuidado, diminui os riscos na sua atividade e bora pintar, bora fazer um bom trabalho. Tudo de bom pra vocês. Samantha, agora é um beijo de verdade. Fui. Beijo, abraço, gente. Valeu. Até mais.